Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do Projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Integra Podcast, produto da parceria entre o Instituto, Escola Nacional dos Farmacêuticos, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e conta com o apoio da OPAS Brasil e da Federação Nacional dos Farmacêuticos. A cada episódio, o Integra Podcast fica melhor, sempre contando com a presença de uma ou mais pessoas convidadas para falar sobre direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico, entre outros. Meu nome é Marcelo de Carvalho, eu sou do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, da Universidade Estadual de Londrina e também sou apresentadora desse podcast. Vocês me viram na primeira temporada. Bom, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos, grisalhos, estou com um brinco prateado, uma roupa preta, um colarzinho colorido que eu comprei em Curitiba, porque nós estamos gravando em Curitiba esse episódio, e estou muito animada com essa segunda temporada. Bom, estamos aqui com a presença, do Marco Aurélio Krieger, vice-presidente de produção, inovação e saúde da Fiocruz, para falar de terapias gênicas nesse episódio. Lembrando que nós tivemos no episódio anterior falando sobre novas tecnologias para o câncer, com o Martim Bonamino, que é do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. E esse episódio tem tudo a ver com o episódio anterior, não é isso? Também estamos. É a continuidade do episódio anterior. Vocês vão ver, inclusive, que a debatedora é a debatedora que estava no episódio anterior, né, Silvana Nair, nossa coordenadora do Instituto Nacional Escola dos Farmacêuticos e também coordenadora desse projeto Integra. Daqui a pouco a Silvana vai falar com a gente, vai se autodescrever, vai se apresentar aqui com o seu lindo casaco vermelho. Também contamos aqui, além do Marco Aurélio Krieger, com o Jorge Costa, que é o assessor técnico da Vice-Presidência de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz e também é membro da comissão organizadora do Projeto Integra. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem? Bom, visitando Curitiba muito hoje. Bem, estamos aqui, na casa do Krieger, não é isso, Krieger? Eu trabalho, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, mas a Fundação é uma instituição nacional. E nós temos também uma sede aqui em Curitiba, o Instituto Carlos Chagas, que é a minha instituição de origem, né? Então, embora eu esteja agora trabalhando no Rio de Janeiro, eu sou lotado aqui na Fiocruz do Paraná, então tenho meus vínculos aqui com a Fiocruz do Paraná. Muito bem, essa é uma das razões da gente estar gravando aqui e ter aproveitado a oportunidade da sua presença aqui na cidade, que tem sua família aqui também, né, Krieger? Sim, meus laços familiares aí são com Curitiba. Que bom, então esse é um encontro muito afetivo entre nós também, né? Vou aproveitar que eu me autodescrevi e vou pedir que vocês se apresentem, falem um pouquinho, além da apresentação que eu fiz, e se autodescrevam para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Ok, bom, eu sou Marco Aurélio Krieger, sou pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, estou na Fiocruz há 35 anos, a minha formação é em biologia molecular, então esse tema que nós vamos discutir hoje é um tema que eu dediquei minha vida a estudar. Eu sou um homem branco, mais para calvo, grisalho, já tive 1,90 m, estou encolhendo um pouco agora, mas Todos faz parte do processo, e gostaria muito, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, de agradecer a oportunidade dada pelo Integra de estar aqui participando dessa discussão. Muito bem. É a nossa grande parceira, junto com o Conselho Nacional de Saúde e o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, né? E aí, Jorge? Fala pra gente quem você é. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui participando desse podcast, participar da comissão organizadora do Projeto Integra. Bem, eu sou Jorge Costa, como você falou, estou como assessor técnico da Vice-Presidência de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz. Estou aqui com o meu chefe, o vice-presidente Marco Krieger. De formação, eu sou farmacêutico industrial, fiz a minha carreira acadêmica na área de síntese orgânica, depois o doutorado na Fundação Oswaldo Cruz em Biologia Molecular e Celular. Estou na Fiocruz há pouco mais de 20 anos. Começou ontem, né, Jorge? Há pouco tempo. Muito bem.
Silvana, a bola está com você. Você fala um pouquinho. Vamos lá. Além do meu belo casaco vermelho Lindíssimo. de hoje, há controvérsia se isso é vermelho ou laranja. Aos seus olhos é vermelho. É vermelho para mim. Então tá ótimo para mim. Bom, eu sou uma mulher branca, de quase 50 anos. Acho que vamos comemorar meus 50 anos na terceira temporada do Integra Podcast. Sim, vamos claro. combinar isso? Vamos já anunciar isso aqui, então. Já vamos planejar isso. Bom, eu tenho cabelo curto, bastante grisalho, talvez branco já, quem sabe. E, bom, eu sou farmacêutica de formação. Sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser coordenadora, uma das coordenadoras do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos e do Projeto Integra, e também coordeno o programa de pós-graduação em assistência farmacêutica e a Associação de Instituições de Ensino no Brasil. E eu acabei esquecendo de fazer a minha autodescrição. É verdade, Jorge. Eu sou um homem alto, magro. Mas não está encolhendo. Encolhi um pouquinho, pouco cabelo, diria careca. Hoje eu uso uma blusa azul, um blazer cinza. E uso um óculos preto. Muito bem. Então todo mundo já se autodescreveu, já falou de onde vem. E aí eu tenho que lembrar aqui que os 6 episódios da primeira temporada desse podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Vai lá, acessa, clica para ver a nossa primeira temporada. Vamos começar nosso bate-papo? Bora. Pô, a gente tem sempre uma pergunta de partida. Quem assiste os nossos episódios sabe disso. E a pergunta do tema de hoje é: Krieger, o que são terapias gênicas? Então, as terapias gênicas, eu diria que são a materialização, né, das promessas que nós tivemos aí no final do milênio passado, com a materialização do projeto Genoma, né? Naquela época, nós decodificamos, né, o genoma humano, e as promessas é que essa informação sobre a nossa constituição genética pudesse se transformar em produtos que melhorariam, trouxessem produtos terapêuticos, né, que pudessem corrigir, por exemplo, doenças genéticas ou pudessem trazer novas ferramentas para o enfrentamento de doenças. 20 anos depois da finalização do primeiro genoma, começaram essas promessas a se materializar. E isso é uma grande notícia, isso é uma boa notícia. Infelizmente, né, essa materialização, ela veio com uma nova ameaça, né? Ela veio trazendo uma nova emergência sanitária, porque essas novas terapias, elas chegaram com um preço muito alto, com uma ameaça, inclusive, para os sistemas de saúde. Elas chegaram, para vocês terem uma ideia, com preços que podem, assim, ser de 6 milhões de reais por tratamento, até 20 milhões de reais, o que pode inviabilizar não só o nosso SUS, mas qualquer sistema de saúde. Não é um privilégio do SUS. Não é um privilégio do SUS. Então, assim, isso é uma boa notícia, nós podemos, de forma inédita, tratar situações de saúde que nós não tínhamos condição de tratar há muito pouco tempo atrás, mas nós temos um novo risco. E nós só podemos enfrentar esse risco com domínio científico e tecnológico. Então, temos um grande e novo desafio, talvez da mesma dimensão que nós tivemos há pouco tempo atrás no enfrentamento da emergência sanitária da Covid, mas é um novo desafio que temos também, acho que as mesmas condições de enfrentar, né? E as mesmas armas, né? As condições de usar o melhor conhecimento científico e tentar trazer esse benefício para a nossa sociedade. Só queria retomar, Krieger, você falou de algumas possibilidades de aplicação terapêutica, né? A gente já falou aqui sobre aplicações do câncer, por exemplo. Além dessas aplicações, que outras já são desenvolvidas hoje e que virão aí para o futuro? Então, para tentar simplificar, nós teríamos aí 2 grandes grupos de terapias gênicas, né? As primeiras seriam aquelas que a gente usaria num modelo que a gente chama in vivo. Nós colocaríamos nos organismos, no caso, nos seres humanos, a informação genética dentro das nossas células para que elas
o termo que nós usamos, né, é que elas expressassem essa informação genética, corrigindo uma informação que estava errada. Por exemplo, uma doença rara, uma doença genética que precisa de uma proteína que não é expressa e que causa uma doença rara. Então, hoje em dia, nós temos a tecnologia que permite que nós coloquemos a informação genética correta e que, por exemplo, doenças neuromotoras muito graves, que até pouco tempo atrás eram letais, possam ser tratadas e nesses casos as pessoas têm uma vida normal a partir de agora. Então realmente é um milagre que isso possa ser feito. O problema é que essa tecnologia fantástica, ela não pode ser mais uma forma de inequidade, né? Que só os muito ricos têm acesso a essa tecnologia. E os muito ricos, né? Então, essas tecnologias, por exemplo, são utilizando vetores virais que vão ser colocados dentro de células que, se não se replicam, como é o caso dos neurônios, vão ficar a vida inteira expressando essa informação correta. Então, essas são as tecnologias in vivo. Tem outras tecnologias que são ex vivo, que a gente tira algumas células do próprio organismo, como as células do sistema imunológico, e coloca uma informação genética nessas células para que ela reconheça, por exemplo, células de câncer, como o colega Martim Bonamigo deve ter explicado. Então, são as CAR-T-cells, que você vai treinar essas células do sistema imunológico para que elas reconheçam alguns tipos de câncer. Elas vão eliminar essas células de câncer. Mas essa mesma tecnologia pode ser utilizada, por exemplo, para eliminar algumas doenças, como é o caso do HIV. Em vez de você tratar uma doença infecto-contagiosa, né, com antirretrovirais que vão impedir que o vírus se replique, você vai eliminar as células infectadas com o vírus e vai curar a AIDS, uma tecnologia que hoje nós ainda não temos, mas que já está em fase clínica. Já existe desenvolvimento nessa nova linha de tratamento para HIV? Já existe e nós vamos estar usando a Fiocruz já no ano que vem em fase clínica. Nossa, então, está tão avançado assim? São tecnologias que... e aí eu vou trazer algumas boas notícias para vocês nesse tema, né? Porque essas tecnologias, né, embora tenham demorado 20 anos para se materializar essas entregas do projeto Genoma, elas ganharam um impulso muito grande com a própria emergência sanitária da Covid, porque, de uma certa maneira, a própria necessidade do desenvolvimento das vacinas acabaram acelerando essas entregas dessas novas tecnologias, né? Então, as vacinas que acabaram sendo utilizadas em sua grande maioria no mundo, as vacinas de RNA e as vacinas de vetor viral, são muito parecidas com as ferramentas que a gente está utilizando nas terapias. Essas tecnologias têm uma relação, então. Desenvolvimento para aquelas vacinas ajudou a impulsionar o desenvolvimento das tecnologias como um todo. São muito parecidas. Na verdade, praticamente houve uma convergência tecnológica. Se a gente for pegar essas tecnologias de vetor viral, essas tecnologias de RNA mensageiro que foram utilizadas nas vacinas, elas estavam mais sendo utilizadas para essas terapias avançadas do que para vacinas, né? As próprias tecnologias da Moderna ou da Pfizer eram mais para desenvolvimento de terapias para câncer, assim como os vetores virais estavam sendo mais desenvolvidos para CAR-T-cell ou para doenças raras, e acabaram, né, também sendo utilizados para desenvolvimento das vacinas. E nós, na Fiocruz, acabamos tendo, né, a oportunidade de introduzir de uma maneira muito rápida a tecnologia de vetor viral pela emergência sanitária. E agora nós temos essa linha de produção já certificada pela Anvisa, já pronta para ser utilizada como legado da pandemia. Então, estamos aproveitando essa competência tecnológica para acelerar o uso da tecnologia de vetores virais para as terapias avançadas. Krieger, Fala, Jorge. É muito importante você ter falado nesse tema, tecnologias, novas tecnologias. Daí eu faço duas perguntas. Faço uma pergunta e uma observação para você comentar. A Fiocruz já domina, de certa forma, essas tecnologias que poderão ser utilizadas na geração desses produtos especificamente para câncer, doenças
infecciosas e doenças raras. Então, nós podemos pensar que, vou usar uma analogia que se usa normalmente, e que eu já ouço há algum tempo em função da minha idade, que o Brasil perdeu o bonde dessa tecnologia. O Brasil perdeu o bonde dessa outra tecnologia. Você acha que nós não perderemos o bonde das terapias gênicas em função da capacitação da Fiocruz? Essa é uma observação. A pergunta é, além da Fiocruz, como o nosso parque científico e tecnológico, fora da Fiocruz, está em relação ao domínio dessa tecnologia? Nós vamos pegar o bonde dessa vez? Não vamos perder o bonde. Quer dizer, a estrutura está pronta aí para a gente pegar o bonde, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, aproveitar as oportunidades. Nós temos uma oportunidade única. Talvez nesses outros bondes a gente não tivesse tão bem posicionado como nós estamos agora. Nós temos realmente, né, uma capacidade industrial pronta, preparada, e nós temos, né, uma oportunidade de introduzir essa tecnologia no modelo de negócio que pode permitir que a gente se aproxime muito mais rapidamente dos centros nacionais e internacionais que estão desenvolvendo essas tecnologias, com um modelo de negócio que pode ser muito atraente para a academia. Porque as pessoas que estão desenvolvendo essas tecnologias também, aqui e outros lugares, não interessa para eles o modelo de negócio que vá fazer com que poucas pessoas tenham acesso a essa tecnologia e que ela custe milhões de dólares e que não pouco impacto social, né? Pouco impacto social. É como se as pessoas que descobriram há 70, 80 anos atrás os antibióticos tivessem olhando e dizendo, bom, só 10 pessoas vão utilizar isso não vai ser usado para a saúde. Então, essa é uma chance também de a gente, como uma instituição de saúde pública, poder fazer um movimento mais agressivo. Então, nós estamos discutindo com pesquisadores nacionais, mas também com outras lideranças globais, um modelo que diga, olha, o nosso sistema de saúde precisa dessa tecnologia. Nós gostaríamos de trabalhar fortemente para baratear esses custos em 10 vezes, para permitir que as pessoas que precisem desse tratamento, que pode curar o câncer dessas doenças hoje em dia, tenham acesso, que a gente salve 20, 30 mil vidas por ano facilmente, com uma tecnologia que já existe, já está disponível hoje, né? E a receptividade tem sido muito boa, então eu acredito que num prazo muito curto a gente possa fazer, sem nenhum tipo de preconceito. Nós não vamos conseguir fazer tudo no Brasil, o bonde não vai ser 100% nosso, mas nós vamos ter um protagonismo grande, inovador, disruptivo, baseado numa competência industrial, baseado numa vontade de também ajudar o nosso ecossistema de inovação local, mas abertos a interagir também com a comunidade científica internacional. Krieg, o controle social, de certa forma, assiste e segue essas temporadas, né? A segunda vai seguir também a segunda temporada. Para os usuários, para as pessoas hoje que nos assistem e que eventualmente tem câncer ou tem um parente, um amigo com câncer, o que você falou num curto espaço de tempo? O que seria um curto espaço de tempo? Qual a tua expectativa dessa tecnologia já está disponível na ponta? Olha, hoje a gente já tem alguns produtos registrados, né, no mercado brasileiro, inclusive, mas com preço muito caro, né? São produtos importados, né? Que estão com preço aí para câncer hoje ao redor de R$2 milhões, só o produto, fora o custo hospitalar, que se agrega aí, sim, talvez o mesmo valor, né? Mas, enfim, pela na sua maioria não disponibilizados no Sistema Único de Saúde. Sob judicialização, né? Assim, os tratamentos para doenças raras ainda mais caros, né? São 6 milhões, o único incorporado pela Conitec. Mas assim, vem uma onda, e eles são efetivos, né? Eu acho que o nosso movimento, primeira coisa, assim, o domínio tecnológico no Brasil já vai fazer
com que a negociação de preços Seja melhor. seja em outro patamar. Ou seja, nós não somos totalmente dependentes do mercado internacional e da produção externa. E isso impacta sobre o valor. A hora que você mostrar que, olha, nós podemos fazer... Somos competentes. E tal, isso já coloca em outro patamar, né? Dizer, ó, tudo bem, a gente vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, mas nós podemos fazer uma coisa parecida e tal. Isso já baliza, né, os preços em outro patamar. Então, esse domínio tecnológico é fundamental. Isso já aconteceu na história do Brasil, né? Várias vezes. Esse movimento, assim. O que eu acho interessante salientar, Krieger, que quando a gente fala assim, não, dessa vez nós não vamos perder o bonde, nós estamos melhor posicionados, porque houve um processo de investimento contínuo. Para que, a esta altura da história, uma instituição como a Fiocruz, que é pública, é investimento do sistema de saúde, é do governo brasileiro, do Estado brasileiro, tem condições hoje de dizer, não, hoje nós estamos bem posicionados e nós estamos dirigindo esse bonde também. Então, é um investimento de longo prazo e um investimento estruturante. E essa experiência de que se temos capacidade de produção, de desenvolvimento de tecnologia própria, impacta sobre o preço cobrado pelos produtos que vêm para o Brasil, nós já tivemos algumas experiências, né? Muitas. Eu posso dizer assim que não vou citar o caso para não nominar, né, as outras empresas e tal, mas mais de uma dezena de vezes, só o fato de a gente anunciar que ia começar um desenvolvimento tecnológico ou assinar uma parceria de co-desenvolvimento, já mudava o cenário de negociação do preço, baixava 3, 4, 5, 10 vezes o preço. Então, o domínio tecnológico, a capacidade de incentivar e de mobilizar, capacidade de resposta, sempre foi importante. Eu acho que a pandemia reforçou isso, porque além, né, dessa questão do preço, tem uma questão estratégica, né, que é garantir o acesso a quantidade de produção, né? Tempo de produção. Tempo, capacidade de resposta. Então, eu acho que o bonde agora, né, ele está reforçado, porque a gente tem esse domínio que é reflexo, né, de uma política que mesmo contra tudo e contra todos que nós tivemos aí nos últimos anos, acabou conseguindo se sustentar, se reforçou, né, mostrou a importância. Hoje nós temos um protagonismo global. Todo mundo olha para o Brasil e diz, olha, o Brasil conseguiu dar uma resposta melhor que os países pobres, que os países em desenvolvimento, porque ele teve uma capacidade de resposta. Não só na produção da vacina, mas na produção de testes diagnósticos, na questão da informação, do SUS, a gente mostrou uma força, né? E isso é importante. Agora, nós estamos num momento muito melhor, e isso vai ser reforçado, né? E acho que tem uma fala do Krieger que é interessante, voltando um pouquinho para a sua fala em relação à pandemia, porque muito se falou, né, a velha disputa entre a ciência e a pós-verdade, ou a mentira, as fake news, né, as invenções que foram espalhadas no contexto, inclusive, de uma coisa que você mencionou que foi fundamental para se dar saltos temporais para se chegar hoje nessa tecnologia, está muito próxima ou mais acessível à população, que é o desenvolvimento de vacinas com vetores virais, as vacinas que foram, né, muitas vezes colocadas em xeque pela sociedade. Em termos de segurança, em termos de aplicabilidade. Como se elas tivessem surgido ontem e que essa tecnologia fosse colocada à sociedade, à disposição da sociedade, com pouquíssimo tempo e com pouquíssimo conhecimento. Que não havia estudo sobre isso, né? E aí você menciona que elas foram fundamentais e que naquele momento elas permitem dar um salto numa instituição robusta, numa instituição séria, forte, não só ela como o complexo, né, de ciência e tecnologia do país, né, que é constituído por outras instituições, mas a Fiocruz é inegavelmente uma instituição forte e robusta e que tem um sistema de saúde que também é igualmente forte e robusto, porque sofreu abalos, sofreu, né, ingerência, mas não foi destruído. Você tem uma conjunção aí de fatores que são interessantes na tua colocação. Eu queria explorar um pouquinho mais essa tua fala, Krieger. Então, assim, a gente tem algumas fortalezas, né, que, como eu mencionei, não foram destruídas, mas foram abaladas, sem dúvida nenhuma. Não saiu de graça. Não, exatamente. Teve, né, um impacto. Eu digo que temos fortalezas, assim, porque no começo da nossa vacinação, quando a gente precisou, quando a gente estava com 3 mil mortes por dia,
momento dramático, as vacinas chegaram, elas salvaram muitas vidas, porque a gente tem os gráficos, né? A vacinação subindo, as mortes caindo, isso foi muito bom no momento que a gente precisou. Quando as mortes caíram e já não tínhamos mais aquele número que as vacinas tinham protegido a maior parte da nossa população, aí começou uma disputa de narrativas completamente, né, sem menor base e evidência, e que prejudicou não só a vacinação da Covid, mas um fenômeno que já vinha acontecendo, né, de perda de coberturas vacinais, né, que é um fenômeno que talvez a gente precise estudar melhor porque aconteceu, provavelmente pelos próprios sucessos das campanhas de vacinação, porque ninguém vê mais o que a minha geração viu, né, de pessoas doentes, de pessoas que tiveram, né, sequelas. Parece história, né? Porque não se vê. E, né, nós todos vivemos aí a erradicação dessas doenças todas no Brasil e nas Américas, então acabou não se dando a importância que se tinha, né, quando convivíamos com essas doenças, mas realmente perdemos muito depois, né, no final da emergência sanitária, onde uma série de absurdos acabaram entrando numa disputa narrativa aí que graças a Deus, eu acho que tende a acabar. E eu menciono isso, Krieger, porque história. Você colocou, e isso pode vir a acontecer, né, que quando você diz assim, nós temos dois modelos, um modelo em que eu faço em vivo, né, e o modelo que eu faço ex vivo, e que você coloca uma informação, né, de grosso modo, né? Você coloca uma informação na célula. Isso, é aí que eu quero chegar. Você coloca uma informação na célula, e nós estamos com cientistas falando, né? E essa informação, ela altera essa célula para uma célula mais saudável, para uma célula que se desenvolva assim, melhor, né? Eu vou só reforçar primeiro um ponto que eu acho bem importante, né? Vacina é uma coisa que a gente tem o maior índice de segurança, porque a gente está dando para pessoas saudáveis. Exato. Então, os nossos estándares para dar vacina, e prestem todos muita atenção nisso, a gente dá para as nossas crianças, a gente tem o maior cuidado com isso, porque a gente está oferecendo uma proteção adicional para quem está com toda a saúde. Essas outras tecnologias que eu falei, a gente até podia admitir um risco maior, porque são pessoas que estão ou com doenças muito graves ou estão já com risco eminente de morte. Então eu não tenho dúvida que nós não vamos ter nenhum movimento contra o uso dessas tecnologias, porque na verdade é a tábua de salvação para essas pessoas. As pessoas vão aceitar, nada, né? Porque elas não vão ter outra solução, né? Não vai ser, mas nós vamos usar os mesmos estándares possíveis para dar para elas uma segurança altíssima. Mas em relação às vacinas, nós usamos os estándares mais altos, porque nós estamos oferecendo para pessoas saudáveis um índice adicional de proteção. E é para uma cobertura populacional. O impacto é gigantesco. Impacto é gigantesco. Que é exatamente o contrário do que a gente está falando. A gente não está falando de massa, né? A gente está falando também de terapias personalizadas, terapias específicas para pequenos grupos. Essa é uma boa pergunta. Quando fala terapia personalizada. Então, eu gosto do termo saúde pública de precisão. Eu quero ter essa precisão, mas não vou abrir mão do termo saúde pública, né? Porque a gente não pode também chegar assim, abrir mão desse contexto de ser... Para não parecer que é uma coisa VIP, né? Não é uma saúde pública de precisão. A gente vai usar um conhecimento científico mais aprofundado para dar um tratamento mais específico, mas sem abrir mão do contexto de estar, né, trabalhando do ponto de vista do benefício de toda a sociedade. Inclusive, Krieger, com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, a prevalência dessas doenças vem aumentando. Então, a tendência é aumentar a necessidade desses novos métodos terapêuticos. Mas ainda falando em tecnologia, Krieger, eu vou de novo, se vocês me permitem, usar uma metáfora. Nós falamos em bonde. Talvez não fosse bom pensar num trem de tecnologia onde essa tecnologia fosse permeada não só
não fosse desenvolvida não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados da federação. Hoje, vindo para cá, conversava com Silvana sobre como é diverso o nosso país. A realidade da assistência farmacêutica em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, só para citar 3 capitais, são completamente diferentes da realidade da região norte e até da região nordeste. Então, uma vez consolidada essa tecnologia na Fiocruz, qual a expectativa de nós, da Fiocruz, disseminarmos essa tecnologia para outras regiões do país? Isso é uma coisa. E você falou também em capacitação. Se você puder falar numa iniciativa que não é projeto, já é realidade, que a Fiocruz, junto com o Instituto Butantan, com apoio da OPAS, estamos oferecendo um curso de desenvolvimento e produção de vacinas a nível de Mercosul, mas já com profissionais de outros países que não Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, eu posso pegar carona aqui no Jorge e dizer assim, e essa é a expectativa também, não só o espraiamento da produção no Brasil, considerando as desigualdades regionais, porque a gente sabe que a industrialização, né, e o desenvolvimento científico e tecnológico impulsionam também o crescimento regional, mas quais são os parceiros internacionais que a gente está falando? Porque você falou, né, dos parceiros do Mercosul, mas quais outros parceiros estão envolvidos, né, na produção? Porque você falou em vários, né, num grupo internacional que tem interesse em desenvolver essas tecnologias e, com isso, até fazer com que essas tecnologias cheguem a preços mais acessíveis do que são hoje. Então, eu quero pegar carona nessa questão do Jorge e não só olhar para nós internamente, o que é muito importante, mas quem são os nossos parceiros internacionais nesse momento e quem sabe no futuro também? Então, vou tentar assim, fazer um resumo de toda essa conversa, né? Primeiro, acho que assim, tem uma questão de posicionamento, né? Eu acho muito importante que tanto a Fiocruz quanto o Butantan, como você bem citou, eles ajudem o processo de inovação em saúde no Brasil, porque inovação em saúde não é um processo tão simples quanto, por exemplo, desenvolver um aplicativo para um celular, né, que você pode conseguir fazer isso numa garagem lá, que tantos casos de sucesso a gente vê. E vai atingir todo lugar. E vai, né, explodir e tal. Você precisa ter alguns requisitos, né, de segurança, de infraestrutura, de sistemas de garantia e controle de qualidade que são caros e acabam, né, fazendo com que um produto em boas práticas de fabricação tenha um custo elevado. Então, isso acaba sendo limitado à grande indústria farmacêutica que consiga, né, tirar esse conhecimento das universidades e puxar para dentro da indústria, e aí a gente perde o domínio dos preços e acaba esse conhecimento chegando na sociedade a um preço absurdo. Então, acho que esse é nosso papel. Nós temos que nos unir à academia e nos transformarmos em eu não sei um termo em português, em nós talvez, mas em inglês fica mais bonito, em hubs, né? Em centros de inovação que atraiam, núcleos, né? Que atraiam esse conhecimento e ajudem a transformar isso. Então, esse é um papel que eu acho que é importante e os produtores públicos têm um papel importante, né? Os mais sofisticados produtos, talvez os biológicos, as terapias avançadas, talvez os centros de maior excelência, Butantan e Fiocruz, nesse momento, têm um papel maior. Os outros menores possam ajudar e começar a fazer. Então, esse é um trabalho que acho que a gente pode começar a fazer. Em relação aos parceiros, né, nós estamos trabalhando com universidades, com instituições sem fins lucrativos, com algumas empresas, mas não estamos trabalhando com as grandes empresas farmacêuticas ainda. Estamos evitando o caminho tradicional. O caminho tradicional que a gente sempre fazia nas transferências de tecnologia até o momento é assim, a grande empresa farmacêutica ia nas grandes universidades, pegava esse conhecimento, levava para dentro da empresa farmacêutica e depois transferia para nós aqui. Nós estamos tentando ir nós direto na academia, no Brasil e fora. Encurtar esse caminho. E estamos conseguindo. Eu só não posso dizer o nome, porque ainda estamos assinando os contratos e tal, mas em breve vai ser público. Nós vamos fazer festa, vamos soltar rojão, vamos fazer maior alegria. Em relação ao Mercosul, a iniciativa da Fiocruz. E essa visão que nós estamos tendo, né, desse arranjo local,
eu acho que é importante termos a ideia que o território não é só o Brasil, né? A gente pode expandir em vários arranjos locais. O Mercosul é um deles. Mas eu acho que com o apoio da OPAS, né, a gente pode pensar que a América Latina tem problemas muito parecidos com os nossos. E, na verdade, nós somos quase metade da América Latina. Então, nós juntos com esses países do nosso território, eu acho que nós teremos mais chance desse sucesso. Então, estamos nos esforçando com iniciativas como essa, estamos fazendo cursos, né, de capacitação conjunta. Nós temos um papel importante, o Brasil tem uma liderança, né, nessa capacitação, nossas empresas. Então, estamos fazendo o primeiro curso. Acho que nós vamos ser um centro de formação permanente de profissionais da região. Estamos trabalhando para isso com apoio, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, nesse momento também com apoio do Mercosul, e eu acho que esse é um movimento importante porque ele está acontecendo em outras partes do mundo, né? Na África estão se organizando, na Ásia estão se organizando, e é importante que a gente tenha essa visão também que não dá para a gente fazer tudo só no Brasil, nós temos que ter essa visão territorial porque frente a uma nova emergência sanitária, nós temos que ter esse arranjo local, não só para ajudar o Brasil, mas também para ajudar o mundo, né? o território, né, que foi duramente atingido aqui. Toda a América Latina acabou apoiando muito a iniciativa do COVAX e acabou sofrendo muito porque ficou numa dependência externa. Eu acho que esse exemplo que o Brasil deu de produção local, vale a pena a gente tentar reproduzir aqui. E o exemplo da pandemia, né, acho que deixou o recado de que não dá para esperar ter outra emergência para ter dar mais um salto, capacitação local. Então, acho que os países vizinhos também estão aprendendo assim. Eu tenho duas coisas que eu quero colocar, mas vou começar com esse assunto da formação. Como isso deve impactar a formação dos profissionais da saúde? É a nova realidade, né? Nós vamos ter uma nova geração de terapias que impactam não é só o produto, a forma de aplicação, a prescrição, o monitoramento, né, toda a cadeia a parte regulatória, tudo isso relacionado a essas nanoterapias. O que você diria, assim, rapidamente, de impactos na formação da área da saúde? É um novo desafio, vamos ter que trabalhar junto porque nós estamos, como eu falei, assim, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas nós estamos numa nova revolução, como foi do antibióticos, né? Que apareceu uma nova ferramenta para tratar das infecções que não tinha condição de tratar, e agora nós temos uma nova ferramenta para tratar uma série de coisas que a gente não conseguia tratar tempo atrás. Não quer dizer que vai tratar tudo com elas, mas... Nunca promessas de milagres totais, muitas coisas que a gente não podia tratar vão poder ser tratadas, e aparentemente é uma nova caixa de ferramentas aí que tende a desenvolver hoje em dia, não tenho dúvida que para os tumores líquidos é a melhor tecnologia que tem, o Martim deve ter salientado, mas é possível que para os tumores sólidos fique muito bom também no futuro próximo, e, enfim, para outras doenças possa ser feito. Então, nós precisamos preparar os nossos profissionais, né, tanto para desenvolver novas terapias, mas para aplicar, para controlar. Enfim, é um novo desafio. Tudo isso, né? Uma nova caixa de ferramentas exige novas habilidades, né? Novas habilidades, novas competências para os profissionais de saúde. Bom, eu lembrei de outra coisa, olhando aqui o livro do nosso querido Jorge Bermudes, que trata bastante da questão das patentes, né? E o quanto, por exemplo, a questão das patentes foi chave na discussão das vacinas, né? E o quanto já foi chave na história mesmo do acesso, da possibilidade de acesso das novas tecnologias, dos medicamentos e tudo mais, para as diferentes situações, para as diferentes regiões do mundo e para nós aqui, para o Brasil. Como que está essa questão das patentes para essas terapias que você está falando? Então, essas tecnologias, né, dos vetores virais, digamos assim, elas são mais ou menos livres. Claro que cada um desenvolve os seus produtos e tenta fechar e tal. Patentei os processos, por exemplo. Os processos e tal, mas de uma certa maneira são tecnologias que foram desenvolvidas há 15, 20 anos, e então, tanto que tem 3 ou 4 ou 5 empresas que desenvolveram carticel para cânceres hematológicos diferentes e tal. Os alvos
né, você desenvolve um receptor para um tipo de alvo. Então, os alvos podem ser patenteados. Os de agora são do NIH, ele deu licenças não exclusivas, são remuneradas, né? Você acaba pagando royalties para o NIH, que de uma certa maneira é justo, porque financia a pesquisa que acabou. Que é o quê, para quem está ouvindo e assistindo a gente? É um órgão que financia a pesquisa nos Estados Unidos, que descreveu alguns desses alvos que são muito bons para controlar os cânceres hematológicos. Então, eles dão licenças não exclusivas para as empresas. Então, sempre vai ter o problema das patentes, né, que a gente vai ter que negociar. Em algum momento pode ser um problema insuperável, em outros momentos não é. Nesse momento atual, o core da tecnologia não é o grande problema, mas pode vir a ser as especificidades no futuro próximo. Então é quase que eu poderia... Vou inventar o nome de uma situação mista em relação às patentes, assim, parte patenteada, parte Sim. não patenteada. A tecnologia em si, ela é mais ou menos livre. Agora, as aplicações hoje não são um grande problema, mas podem vir a ser. Por exemplo, se um tipo de câncer muito complexo, como o câncer de pâncreas, pode ser que o CAR-T desenvolvido para esses tenha uma patente forte que seja um obstáculo para a utilização. Então, nós vamos ter que ver o desenvolvimento de cada uma dessas terapias. O que vai impactar no acesso no final das contas, né? E aí no preço. Agora, professora Silvana, falando em novas tecnologias, você falou da academia, como você vê a formação dos nossos alunos, dos nossos futuros alunos, que no futuro próximo estarão liderando laboratórios nas universidades, nas indústrias? Essas novas tecnologias são fáceis de serem incorporadas no currículo das universidades? Eu vejo que a maior dificuldade é de infraestrutura das universidades para a formação, né? Então, é o tipo de formação que ela precisa ter experiência prática, desenvolvimento tecnológico, de laboratório, de tudo isso. E eu acho que a maior parte das nossas universidades, no geral, não tem essa capacidade tecnológica, infraestrutura montada. Eu acho que algumas grandes universidades têm e se atualizam, têm projetos de pesquisa envolvidos no desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil e, portanto, oportunizam, né, para os seus estudantes essa formação também. Mas eu só acredito, é só a minha percepção de que na área da farmácia, por exemplo, né, aí acho que talvez da área da biologia o Krieger saiba melhor, muitas universidades não têm infraestrutura preparada para fazer a formação e por isso é tão importante que a formação universitária ela seja montada no tripé, Perfeito. Aquele famoso tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, a universidade que tem um investimento em pesquisa forte, que tem cursos de farmácia, de biologia, desenvolvidos tecnologicamente para desenvolvimento tecnológico, consequentemente formam com essa perspectiva. Então, a formação universitária não se faz só com ensino, porque se depender só de estrutura para ensino, ela não é capaz de fazer hoje a formação para isso, por exemplo. Perfeito. E você não acha, Silvana e Krieger, que fazendo e aproveitando, Silvana, para você apresentar os dois outros livros escritos no âmbito do projeto Integra, que visa integrar as três políticas de ciência e tecnologia, política de vigilância em saúde, política de assistência farmacêutica, com o objetivo de integrar essas três políticas, não valeria, e dentro dessa perspectiva que o Krieger acaba de nos apresentar de um horizonte bastante promissor, já começar a trabalhar, por exemplo, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, alertando para esse novo cenário tecnológico? Eu acredito, inclusive, que o Jorge Costa. O Jorge Costa sempre sai com umas coisas assim, para botar a gente para pensar. Aí aproveita e apresenta o livro. A gente, no âmbito do Projeto Integra, a gente tem, por exemplo, o livro de políticas públicas integradas para fortalecer o SUS, né, a nossa última produção com
foi uma ampla consulta a pesquisadores, lideranças dos movimentos sociais, do controle social, para pensar propostas para as políticas públicas nesse contexto. Também tem a da educação, né? Também tem um capítulo especificamente sobre a formação dos profissionais da saúde. Eu acredito que nós precisamos rever o rol de competências para os profissionais de saúde, atualizando para esse novo horizonte tecnológico, né, que bate aí a porta, né? Então, acho que eu não diria que as competências estabelecidas hoje para os nossos profissionais não sejam adequadas, mas talvez elas precisam ser atualizadas, perfeito. Né, e é esse o movimento, elas precisam ser constantemente atualizadas, e acho que essa perspectiva, né, que o Krieger nos traz aqui, já de otimismo, né? De que, estamos aqui, é concreto, né? É muito breve, precisa formação. Só para dar um exemplo, essa semana o Prêmio Nobel foi em cima de uma ferramenta, né, do desenvolvimento de uma ferramenta que permitiu o uso da tecnologia de RNA. Então, foi em 2005, né, uma modificação. Exatamente. Foi laureado lá na base dessa tecnologia, permitir que a tecnologia chegasse. E por que foi feito o Prêmio Nobel? Prevendo o que vai acontecer daqui para frente. Né, prevendo todo o avanço das terapias avançadas. Então, e a gente viu, né, que na pandemia isso acelerou de uma maneira que talvez demorasse mais 10, 20, 30 anos, mas que o empurrão foi dado e agora a gente tem que realmente tentar acompanhar essa velocidade, porque foi acelerado o processo, né? Então tudo tem que ser acelerado. Tem que acelerar a gente aqui também, a né? formação, a infraestrutura, os serviços de saúde, né? Tudo tem convivendo, quer dizer, a nova fronteira convivendo com antigos problemas, né? Porque temos isso também posto, né? Os problemas e a estrutura tanto do sistema de saúde quanto a chamada tripla ou quádrupla carga, né, de doenças no mundo, onde a gente convive, né, com as chamadas doenças do atraso, as doenças de países periféricos e pobres com as doenças de países ricos. Então, quer dizer, você tem esse desafio posto, né, Krieger? Não, e assim, para a Fundação Oswaldo Cruz, acho que também para o Integra, né, para o SUS, para o Ministério da Saúde, esse é o nosso DNA, né? Nós não vamos abrir mão de cuidar das populações, né? Não das doenças, das populações negligenciadas. Isso faz parte, né? Nós estamos lá brigando por isso, né? Mas num episódio de terapia gênica, falar de DNA, tá no nosso DNA tá pronta, né? A fala tá pronta, né? Esse não vamos mudar, não. Não vamos fazer nenhuma alteração desse. Esse não altera, Krieger? Não. Eu acho que assim, isso é uma parte que talvez nos diferencie, né? Nós estamos ali ao mesmo tempo, né? Diferencia do mercado aberto, nós estamos discutindo a terapia avançada, mas acaba a reunião, a gente está discutindo os projetos para as doenças negligenciadas, para tentar garantir o acesso, melhorar como tratar, né? Como chegar nessas populações. Então isso eu acho que é uma coisa interessante. Aí eu vou fazer uma brincadeira, não posso deixar de fazer, né? Vocês falaram do Jorge Bermudes, uma grande contribuição. Tem também, agora nós temos, né, o Gadelha, que está lá no Ministério. Tem o doutor Akira também, que teve, né, em Biomanguinhos, criou. Todos eles deram contribuições muito importantes, mas o mais importante que eles fizeram foi ser vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz. Muito bem! Então veja só, né? Estamos aqui com o vice-presidente. Quem sabe um trampolim para o futuro Prêmio Nobel. Estamos fazendo aqui várias... Uma campanha, pré-campanha. Isso é só uma brincadeira aí, mas é importante, né? Mas que estamos prospectando aqui. Tenha podido, né, ter colegas aí que estão contribuindo em diferentes áreas, cada um deixando uma semente de uma contribuição diferente lá, e nesse momento aí a gente possa contar com todos eles ainda atuando em diferentes frentes. Né? Para sorte nossa, para sorte da sociedade brasileira, não é? Então a gente pode ter aí a perspectiva otimista e concreta, não é só otimista de elucubração, concreta, né, de ter desenvolvimento de terapias tão importantes, sem deixar de cuidar do que realmente
tem grande volume de carga de doença, de morbidade, de mortalidade ainda no nosso país. Sim. E nos nossos vizinhos. Isso é muito importante que seja dito, né? Inclusive para a gente que está tentando trabalhar nas duas frentes, né? Você não pode jamais, né, justificar que você não vai abrir mão de tentar trazer o tratamento que seja muito caro, vai tentar, né, viabilizar ele, mas você não vai deixar também de tratar as pessoas que estão com doenças que a gente tem que melhorar o tratamento ou tem que fazer chegar os tratamentos que já existem nos locais que ainda não chegaram. Sim, né? É muito importante isso. Eu já estou ouvindo aqui, mas a gente vai ter que encerrando, né? Eu tô ouvindo aqui o Jó, pelo amor, poxa vida, foi tão rápido, passou rápido, né? Mas a gente quer agradecer muito, Krieger, a sua presença aqui, Jorge Costa, Silvana, como sempre, né? Trazendo debates super avançados, né? Dizer que esses livros que a Silvana mostrou, né? Que o Krieger citou o Jorge, que o Jorge Bermudes, que o Jorge Costa indicou que a Silvana tinha que falar, eles estão no nosso site, né? Então eles estão lá no www.escoladosfarmacêuticos.org.br/integra, então você pode fazer o download também desses materiais, estão disponíveis na internet. E eu preciso anunciar que eu acho que já está aqui atrás, deixa eu dar uma checadinha assim, que os episódios do Integra Podcast eles vão ao ar, né, a cada 15 dias, e nessa segunda temporada vão ser 5 episódios, tá? Relembrando que a gente vai estar lá na plataforma no Spotify e também no nosso YouTube, que é o YouTube que está aqui atrás, youtube.com/@enfar. Então assim, conta para os amigos, vai lá, clica, compartilha, chama a mãe, chama a família, bota todo mundo para assistir, porque são temas atualizados numa linguagem que é acessível para todo mundo. Tchau, tchau. Vamos lá. Até o próximo episódio. Até mais. Até logo. Obrigado aí pela atenção.